Palmas para o Felipe Chade, pessoal. Bom dia, pessoal. É um prazer imenso ter sido convidado para esse evento incrível, cheio de pessoas envolvidas com comércio eletrônico. Esse segmento que, apesar de tantos desafios, acaba sendo completamente apaixonante. Para mim, anos atrás, o e-commerce transcendeu o ofício e se transformou no meu principal hobby. Tanto que hoje a maior parte do meu tempo livre eu passo lendo e estudando sobre esse nosso mercado. E estar aqui hoje, dividindo esse palco com tantos palestrantes brilhantes, é sem dúvida nenhuma uma grande honra. E eu gostaria de começar essa palestra com um questionamento. Quantos aqui utilizam alguma ferramenta de abandono de carrinho? Razoável. Mas eu suspeito que muitos estão fazendo isso errado, ou pelo menos não da melhor forma possível. Agora, outro questionamento. Quantos utilizam alguma estratégia específica de recuperação de checkout? Tem alguém? Suspeitei que não tinha. Será que existe alguma ferramenta específica para isso? Já volto nesses questionamentos em um instante. Eu estou aqui hoje porque 6 anos atrás eu topei um desafio, que foi dar início a uma loja virtual. Quando eu entrei na Brascool, no final de 2011, a empresa atuava somente no atacado, vendendo para o Brasil inteiro por meio de representantes. Mas tinha-se o intuito de fazer uma venda direta para o seu consumidor final, que era pequenas lanchonetes, bares, restaurantes, um segmento B2B mais informal. E via-se no e-commerce a oportunidade de atingir esse público. Então, quando eu entrei, eu assumi esse canal de vendas e a gente partiu de um zero absoluto. Começamos com uma marca nova, a Loja Brasil, para não ter uma competição direta com a operação de atacado. E começamos sem nenhum histórico de clientes, sem reputação, nada. E como o ticket médio da loja era muito alto, acima de R$1.000, com itens chegando a 5, 6 mil, a taxa de conversão era muito baixa. Então, nessa fase inicial do projeto, a gente tinha essa taxa de conversão muito baixa, e no primeiro mês foram só 3 vendas. No segundo, 7. E fomos crescendo gradativamente. Nessa etapa inicial do projeto, eu cuidava da operação online completamente sozinho. Toda a parte operacional, com cadastro de produtos, na plataforma, no RP, no marketplace, nos comparadores de preço. Não tinha nenhum tipo de integração, nem de preço, nem de estoque, nada. Eu fazia o marketing, criava os anúncios, definia os canais de atuação. E também a parte administrativa, criando e analisando DRE, fluxo de caixa, balanço patrimonial, definindo o preço dos produtos, criando toda a estratégia de atuação. E eu acredito que isso foi fundamental para eu criar uma visão holística do negócio, de 360 graus, entendendo todas as oportunidades e desafios do nosso segmento e compreendendo muito bem o público-alvo. Depois desse período, durante 18 meses, eu fiz a operação sozinho, a loja estava no patamar de vendas de acima de 150 mil por mês, e a equipe começou a crescer. As tarefas começaram a ser delegadas, mas uma área que eu criei um carinho todo especial foi pelo marketing digital. E esse departamento, eu estou à frente dele até hoje, não consegui delegar completamente. E como a operação da Loja Brasil sempre foi muito dependente do Google, até hoje ainda é a principal fonte de tráfego, eu acabei me especializando bastante no AdWords, no Analytics, tirei todas as certificações, renovo elas anualmente até hoje. E só que essa minha especialização na plataforma do Google fez com que eu demorasse para perceber o potencial de outras plataformas que estavam emergindo, como o Facebook Ads. E antes mesmo de eu testar o Facebook Ads, eu comecei a usar algumas ferramentas de recuperação, de carrinho via e-mail. Porque eu sentia a necessidade de trazer de volta alguns clientes que vinham do AdWords e não convertiam. Então, nesse período, eu testei muitas ferramentas, nacionais, internacionais, plugins do Magento. E, sem dúvida, tem muitas plataformas excelentes no mercado. Sobretudo aquelas que têm cookie pool, que conseguem identificar o e-mail do usuário, mesmo sem ele ter preenchido nenhum formulário no site. Mas, enquanto eu testava essas ferramentas, algumas indagações surgiam. Primeiro, será que a venda que aparece no relatório dessas plataformas é real mesmo?
Porque se a gente analisa a jornada de compra dos consumidores, lá no Analytics, no AdWords, vai perceber que uma parcela significativa do tráfego não converte no primeiro dia. No caso da Loja Brasil, é mais de 50%. Ou seja, quanto daquele público já não iria retornar de qualquer forma? O segundo questionamento era se esses e-mails que são enviados, né, por essas plataformas que têm cookie pools, será que eles não seriam muito intrusivos? Não estaria denegrindo a imagem da marca perante esses clientes? E terceiro, como que eu criaria uma estratégia específica de recuperação de checkout dentro dessas soluções, para engajar de forma diferenciada um público que foi um passo além e chegou até a tela de pagamentos? Sobre a primeira dúvida, enquanto eu testava essas ferramentas, eu percebi que a venda real, lá na plataforma, não crescia na mesma proporção que aparecia no relatório delas. Sem dúvida nenhuma, uma parte dessas vendas já iria retornar de qualquer forma. E entender o quanto cada canal, plataforma ou ferramenta contribui na jornada de compra dos clientes é, sem dúvida nenhuma, uma das perguntas mais difíceis de se responder no marketing. Tanto é que, ano passado, o Google disponibilizou o Google Attribution, uma plataforma gratuita que utiliza inteligência artificial para tentar responder esse questionamento. Mas essa é uma plataforma que está em fase beta, não está disponível para todo mundo, e ela exige Big Data, ou seja, muitos dados de transações para fazer análises eficientes, o que não é viável para um pequeno lojista que não tem um volume tão massivo de dados. Nós, profissionais de marketing, estamos habituados em pensar a jornada de compra dos consumidores como um funil, como esse que está na tela. E, sem dúvida nenhuma, esse funil é fantástico na hora do planejamento, na hora de se criar um plano de marketing, para se definir a estratégia de atração, como que a gente vai atrair os clientes para o site, a estratégia de como vai nutrir esses clientes durante a fase de consideração, até trazê-lo para uma fase de decisão, quando ele vai finalmente fazer a compra. Depois a gente define as estratégias de fidelização para mantê-los comprando recorrentemente. Porém, para nós gestores, para quem está lá na operação, analisando o resultado, pensar na jornada de compra dos clientes como esse funil é uma utopia, longe da realidade. Porque a jornada de compra dos clientes não é linear. Como menciona essa citação, que eu extraí do livro do Google, Zimote, O Momento Zero da Verdade, no qual fala-se sobre os micromomentos e como a jornada de compra dos consumidores hoje está cada vez mais interativa, envolvendo multidispositivos e multicanais. Na verdade, a figura que se assemelharia mais a essa jornada não seria um funil, mas sim um neurônio. Um neurônio cheio de ramificações, e cada uma dessas ramificações é um ponto de contato seu com o seu cliente. E então a sua estratégia deve pensar em como você vai impactar o cliente em cada um desses pontos de contato. É comum hoje um cliente começar um processo de compra pesquisando online, para verificar qual produto vai atender a necessidade dele. Quando ele encontra aquele produto, ele acaba indo numa loja física para ver se realmente é aquilo que ele deseja. Se for, ele acaba voltando para online para pesquisar o site com melhor custo-benefício para comprar online. No meio do caminho, ele é impactado por anúncios no AdWords, no Facebook, por e-mail marketing, push. E é como você impacta esse cliente em cada uma dessas interações que vai convencê-lo ou não a comprar com você. Além de atuar na Loja Brasil, eu presto consultoria de atendo mais de 20 lojas. E não são raros os casos de eu ver um lojista pagando comissão para várias plataformas distintas. Paga-se comissão para a ferramenta de retargeting, para o afiliado, para a ferramenta de e-mail marketing, para a ferramenta de recuperação, fora os custos com AdWords, Facebook Ads e afins. E na hora de definir o preço de venda, muitas vezes esses lojistas colocam na composição do preço somente a maior dessas comissões, ou uma média delas, não levando em conta a sobreposição de canais. E com um mesmo cliente vai ser impactado por várias ou todas essas ferramentas simultaneamente. Então, na realidade, teria que se colocar a soma de todos esses custos no preço de venda. E se você não conseguir absorver, você teria que eliminar alguma dessas soluções. Então, a dica que eu deixo aqui nesse tópico é sempre evitar ao máximo pagar comissão para várias ferramentas distintas. Eu, pessoalmente, nunca aceitei. Se você negocia bem com essas ferramentas, normalmente há planos com valor fixo mensal, que acaba saindo mais barato do que o pagamento por comissão. Ao menos para a Loja Brasil, isso sempre se tornou muito mais viável do que a comissão.
Óbvio que isso é particular para cada negócio, para alguns pode fazer sentido, e se for o seu caso, coloque isso no seu preço de venda, para você não incorrer em prejuízo. Sobre o segundo tópico, será que esses e-mails enviados para esses clientes, sem autorização deles, não estaria denegrindo a imagem da marca? Deixando os clientes considerarem ela como uma spammer? Sem dúvida, esse é um assunto muito delicado. No caso da Loja Brasil, em especial, eu analisei durante mais de um ano todos os e-mails respondidos por esses clientes, para esses e-mails automáticos de recuperação, e foram extremamente raros os clientes incomodados com esse tipo de abordagem. Mas aqui o mais importante é você entender a sua persona, o seu público-alvo. Porque se você, por exemplo, atende um público mais sensível, de idade, e que não esteja acostumado com uma abordagem tão intrusiva, certamente essa estratégia não é ideal para você. De qualquer forma, até o final dessa palestra, eu vou mostrar para vocês como conseguir impactar esse público do site que vocês não têm e-mail de uma forma bem menos intrusiva do que via um e-mail não autorizado. Sobre o terceiro tópico, quando a gente coloca hoje no Google o termo abandono de carrinho, parece um monte de ferramentas. Várias empresas anunciando, comprando essa palavra-chave. Só que se a gente coloca abandono de checkout, não aparece ninguém. Nenhuma plataforma, ninguém comprando esse termo. Por que será? Eu sempre fiquei intrigado com isso. Porque se a gente for pensar, há muitos motivos para alguém abandonar um carrinho de compras, ainda nem estando no estágio de consideração. A pessoa às vezes está só avaliando quais os sites que têm o menor prazo de entrega, o menor frete. Mas se essa pessoa clicou em finalizar compra, começou a preencher os dados cadastrais dela, ela já deu todos os indicativos que ela quer comprar com você. E porque muitas vezes você deixa esse cliente embora sem fazer nada a respeito. Numa loja física, um vendedor jamais deixaria um cliente desse sair. Por que no online você deixa? Há muitos motivos para alguém abandonar um checkout nesse estágio de pagamentos e ainda querendo comprar com você e ser algo fora da opção dela. Às vezes, a pessoa, quando ela está nesse estágio de pagamento, percebe que o cartão de crédito não está lá. Ela abre a carteira e deixou o cartão em casa. Ou então ela está digitando os dados do cartão e toca o telefone nesse momento e ela precisa fazer outra coisa, não consegue finalizar aquela compra. Ou o limite dela está estourado naquele dia e ela não consegue finalizar. Até mesmo o seu site pode estar com um problema intermitente que dá um erro ali na hora de transacionar e não consegue finalizar naquele exato momento. Ou então é a própria operadora que cancela a transação por motivos de segurança, porque aquele cliente não está acostumado a comprar online, ou porque a transação está acima do padrão de consumo dele. Para vocês terem uma ideia, em dezembro eu fiz uma análise na Loja Brasil. E só nos 6 meses anteriores a essa análise, mais de R$700 mil foram reprovados por esse motivo. Porque os clientes não estavam acostumados a comprar online, ou porque a transação era acima do padrão de consumo deles. Nesses casos, basta o cliente ligar para o banco, pedir para liberar a transação. O problema é que a mensagem retornada pela operadora normalmente não especifica isso. Então esse cliente tenta 2, 3 vezes, não consegue comprar e vai embora frustrado com a sua loja. E por que então pouca gente faz algo a respeito quanto a isso? Eu tenho certeza que há muitos lojistas aqui hoje perdendo rios de transações com esse tipo de reprovação e nem se deu conta. Porque quando acontece esse erro no checkout, é comum aparecer só a mensagem de erro e se o cliente vai embora, aquele pedido não fica salvo. Não aparece no seu painel administrativo. Final do mês, quando você vai analisar as transações canceladas, é comum a gente só avaliar os cartões não pagos, ou aqueles cartões, os boletos não pagos, ou aqueles cartões que foram pré-autorizados e depois reprovados na análise de fraude, que dá cerca de 15%. Mas atrás disso, há um mar de transações canceladas por dados incorretos do cartão, motivos de segurança da operadora, ou limite estourado, e que às vezes fica fora dessa nossa análise. Não são raros os casos de eu ver algum lojista tirando o boleto bancário do site, porque ele diz que o boleto tem uma taxa de pagamento muito baixa. Aí esse lojista tira uma forma de pagamento que gera fluxo de caixa antecipado, uma taxa de pagamento, uma taxa que normalmente é menor do que o cartão e que tem uma menor probabilidade de fraude, simplesmente porque fez uma análise superficial,
não analisou todas as transações de cartões que foram reprovadas. Segundo a Compass, uma empresa americana de benchmarking de e-commerce, cerca de 25% dos checkouts são abandonados na tela de pagamento. Isso é uma realidade internacional. Não tenho dúvidas que no Brasil existem nuances que até potencializam esse abandono. Infelizmente, eu não achei nenhum benchmark, uma métrica nacional de abandono de checkout. Mas eu tenho acesso hoje a 40 contas de analytics, de lojas que eu atendo ou que eu prestei serviço recentemente. Embora isso não sirva como benchmarking, ele serve como curiosidade. Na média dessas lojas, a taxa de abandono de checkout é de 35%, 1/3 das vendas. Tem cliente que chega a quase 50%. E não é loja pequena não, vende mais de 3 milhões por mês. Ou seja, tem lojista perdendo metade das vendas do seu site no estágio de pagamento e não está fazendo nada. Certo, agora vocês podem me perguntar então, mas qual a solução para isso? Como ser mais eficiente nessa estratégia de recuperação? Então eu preciso retornar ao que eu falei no início da palestra, de como eu demorei para aderir ao Facebook Ads. Mas quando eu finalmente comecei a usar essa solução, eu procurei analisar os recursos que ela dispunha e ver como eu poderia extrair o máximo possível desses recursos. Foi quando eu me dei conta o quão fantástica essa ferramenta pode ser para uma estratégia de recuperação. Para mim hoje o Facebook Ads é a melhor ferramenta de recuperação de carrinho de checkout. E eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Primeiro, ela identifica muito mais pessoas que as ferramentas que possuem cookie pool. As ferramentas que possuem cookie pool, elas alegam que conseguem identificar cerca de 15% do tráfego do seu site. Eu posso garantir que realmente chega a 15%, a Loja Brasil usa, tem vários clientes que utilizam. Só que 15% é quem eles identificam. Você, se for muito eficiente na sua campanha de e-mail, lá com o seu título bem chamativo, você vai conseguir uma taxa de abertura aí de no máximo uns 30%. Ou seja, é 30% daqueles 15 identificados. Dá 4,5% o seu real potencial de recuperação de carrinhos. Há 95% dos carrinhos que você perde e não consegue fazer nada a respeito. Já o Facebook não, é muito mais. Infelizmente, esse é outro dado que eu não consegui uma métrica geral do mercado, mas nas contas que eu tenho acesso, a média é de 60% a taxa de identificação de clientes. Isso é evidente porque todo mundo navega hoje logado no Facebook, então ele te identifica pelo seu usuário. E o menor site dessa lista que eu identifiquei deu 45%. Então a gente balizando por baixo, considerando esses 45%, já é 3 vezes mais do que as ferramentas que possuem cookie pool. Ou seja, e o potencial de engajamento no Facebook é praticamente 100% de quem ele identifica. Então, a comparação real é de 4,5 para 45. É 10 vezes mais o potencial de alcance que você tem com o Facebook Ads. E ele funciona extremamente bem no cross-device. Melhor que outras plataformas que dependem de cookies. Porque como ele te identifica pelo usuário, se você começa uma compra no seu computador com Windows e não conclui, mais tarde, quando você acessa o seu iPhone, que é outro sistema operacional, usa lá o Safari, o Facebook ainda vai conseguir te identificar se você entrar lá no Facebook e vai poder te mostrar os anúncios daquele carrinho abandonado. Então ele é muito mais eficiente, ele vai te achar em qualquer lugar. E ele utiliza algoritmos avançados de inteligência artificial para fazer cross-sell e upsell de produtos. Ou seja, ele analisa o comportamento de compra das pessoas no seu site para ir muito além de simplesmente mostrar os itens que a pessoa deixou no carrinho. Ele mostra também produtos que essa pessoa estaria mais propícia a comprar. Por exemplo, se ele percebe que alguém abandona um iPhone e todo mundo que compra um iPhone compra uma determinada capinha também, ele vai começar a mostrar o iPhone e a capinha para quem abandonou aquele iPhone. Então, dias mais tarde, quando aquele cliente estiver mais propício a fazer aquela compra, há uma probabilidade muito grande de ele comprar tanto o iPhone quanto a capinha. Então, ele não só lhe auxilia na estratégia de recuperação, mas permite agregar valor a essa compra com itens adicionais. E quem conhece o Facebook sabe que ele é uma das plataformas mais fantásticas de segmentações. Você consegue criar micro-audiências para atingir um nicho super específico com custo muito baixo. E também você consegue criar segmentações conforme o comportamento dos visitantes do seu site. Aqui na tela eu dou alguns exemplos de algumas segmentações que eu uso. Dá para criar muitas delas, o limite é a sua imaginação. Então você pode ter uma segmentação específica para quem abandonou o carrinho, uma para quem abandonou o checkout, uma para pessoas da sua lista de e-mail,
curtidores, compradores dos últimos 6 meses que não compram mais de 30 dias, pessoas que compraram recentemente, ou pessoas semelhantes aos seus compradores. Aqui o limite é a criatividade. E você consegue impactar cada uma dessas segmentações de forma personalizada, muito mais persuasiva do que se deixar todo mundo no mesmo bolo. Percebam só o quão eficiente um anúncio desse pode ser. Esse é um exemplo de um anúncio de alguém que abandona o checkout no site da Loja Brasil. O primeiro ponto a destacar aqui é a quantidade de smiles. Os smiles aumentam muito a interação e é difícil uma mensagem dessa passar despercebido no feed de notícias da pessoa. Aí vem a primeira frase: olá, estamos preocupados. Isso aqui deixa o cliente extremamente curioso. Ele não consegue não ler o restante da mensagem. Aí vem a questão: percebemos que você iniciou recentemente uma compra em nosso site, mas não conseguiu finalizá-la. Aconteceu algo errado? Essa proatividade, essa demonstração de preocupação faz com que esse cliente fique compelido a responder. Aí ele interage ali na mensagem e dá a oportunidade do seu saque entrar em contato com ele para auxiliar ele a finalizar a compra. E como os itens abandonados já aparecem logo abaixo da mensagem, há uma grande chance dele já ir ali e finalizar a compra, caso o limite dele já tenha retornado, por exemplo. E a frequência das exibições no Facebook pode ser muito maior do que nas outras soluções e sem incomodar o cliente. Hoje, quem navega no Facebook já está acostumado com anúncios. É diferente de receber uma comunicação via e-mail de uma pessoa que ele não autorizou, que ele não deixou, ele não deu o e-mail para uma empresa. Mas se ele recebe no Facebook, já está habituado. E, para vocês terem uma ideia, na Loja Brasil, quem abandona o checkout costuma ver 20 anúncios nos 30 dias subsequentes a esse abandono. À primeira vista pode parecer muito. Nossa, 20. Mas é menos de um anúncio por dia. E o mais importante aqui é você criar muitas mensagens diferentes, como aquela que eu botei anteriormente, mas várias, para não saturar o público com a mesma mensagem. Então você consegue ter esse alcance alto e sem prejudicar a sua marca. Se você for fazer isso numa ferramenta de recuperação via e-mail, seria impensável criar 20 disparos. Certamente metade deles cairiam na caixa de spam e seu domínio teria uma entregabilidade afetada permanentemente. E mais um detalhe: no Facebook Ads você paga o quanto quiser. Você não está limitado a uma comissão, a um valor mínimo mensal. Você pode começar com R$1 por dia. Então, à medida que você vai tendo resultados, você vai ampliando esse investimento. Então está acessível para qualquer lojista, para qualquer tamanho de empresa. E por fim, o último tópico. Está cada vez mais comum as empresas aderirem ao marketing de conteúdo, produzirem muitos conteúdos nas suas redes sociais. Mas não são raros os casos de eu ver empresas produzindo conteúdo só por produzir, sem uma estratégia de marketing bem definida por trás. Então, essas empresas estão produzindo conteúdo lá e não utilizam isso na sua estratégia de recuperação, como eu posso mostrar para vocês que é viável. Como diria Joe Pulitz, o fundador do Content Marketing Institute, e a pessoa que cunhou o termo marketing de conteúdo, uma estratégia, um conteúdo que é criado sem um objetivo de negócio não é marketing de conteúdo, é apenas conteúdo. Ou seja, o seu conteúdo precisa ser criado no intuito de conduzir seu cliente durante a jornada de compra, a convencê-lo a comprar com você, a fidelizar esse cliente e a manter esse cliente comprando recorrentemente, posicionar sua empresa como uma referência no seu segmento. Então, se você está produzindo conteúdo nas suas redes sociais, por que não usar isso também na sua estratégia de recuperação? Ao invés de simplesmente ir lá, clicar naquele botão de impulsionar e não definir para quem vai fazer esse impulsionamento, por que não usar o Power Editor e criar segmentações avançadas como aquelas que eu sugeri ali antes e reservar uma parte da sua verba para cada um desses públicos? Uma parcela específica para quem abandonou o carrinho e para quem abandonou o checkout. Por quê? É comum uma pessoa hoje estar habituada a comprar em grandes marketplaces, porque são lojas consolidadas do meio físico. Aí quando a pessoa se depara com uma loja pequena, que ele nunca ouviu falar naquele nome, ele fica com receio se vai receber aquele produto ou não. É normal. Mas se essa pessoa começa a acessar o Facebook, e você impulsionou seus artigos lá para ela, seus conteúdos, e ela começar a perceber que você produz conteúdo consistentemente, que isso é um conteúdo bacana, isso vai moldar a percepção dela da sua marca. Ela vai passar a pensar, uma loja fraudulenta não estaria preocupada em produzir tanto conteúdo bacana, de forma tão consistente.
ela não teria tantos curtidores curtindo essas postagens. Esses curtidores, a sua base atual de cliente, vai servir como uma prova social extremamente forte para convencer esse visitante indeciso a comprar com você. Então, mais tarde, quando aparecer aquele anúncio, olá, estamos preocupados, certamente esse cliente não vai ter mais nenhuma dúvida de fazer ou não a compra. Certo, agora vocês podem perguntar, e como começar? Como usar o Facebook Ads nessa estratégia de recuperação? Infelizmente, devido ao tempo curto da palestra, não vou conseguir entrar em detalhes da criação dessas campanhas. Mas a dica que eu vou deixar para vocês é instalar esse Facebook Pixel Helper, que é um plugin do Chrome, que ele vai identificar se o site de vocês está com o Pixel instalado. Isso é extremamente importante. Vocês não têm ideia de quantas lojas eu vejo que não tem esse Pixel instalado ou que ele não está instalado corretamente. Então, instalem lá, verifiquem se dispara, como está ali na tela, dizendo que um pixel foi detectado. Aí, vocês têm que ir até uma página de produto. Na página de produto tem que aparecer esse evento, View Content, com o código do produto que está sendo visualizado. Se isso não disparar, o Facebook não vai saber quais produtos os clientes estão visualizando, quais produtos os clientes estão comprando, e toda a inteligência dele ali de recomendações não vai funcionar. Outro detalhe importante é que esse código que aparece aqui tem que ser o mesmo código que aparece lá no seu catálogo de produtos, que normalmente é alimentado pelo feed do Google Shopping. Já vi muitos casos da plataforma colocar lá no Pixel o ID interno do produto, o ID interno da plataforma, enquanto no catálogo está o SKU do RP. Se esses dados não cruzarem, se não for o mesmo código, o Facebook vai começar a mostrar uma geladeira para quem abandonou uma mesa. Não vai fazer sentido. Se não estiver correto, verifiquem com a sua plataforma, falem com a sua agência, peçam para que ajustem isso o quanto antes. Estando ok isso, coloquem esse item no carrinho de compras e verifiquem se dispara esse outro evento, Add to Cart, de adicionar ao carrinho. Novamente, tem que estar lá com o código do produto, de forma consistente. Aí, iniciem um processo de checkout e avaliem se aparece esse outro evento, Initiate Checkout. Mais uma vez, tem que estar com o código de todos os produtos que tiverem nessa cesta de compras. Aí façam um pedido de teste e verifiquem se aparece esse último evento Purchase, que também tem que estar com o código dos produtos. Se todos esses eventos dispararem, você já vai conseguir usar o Facebook Ads na sua estratégia de recuperação, criando todas aquelas segmentações sugeridas. Alguns podem, então, questionar mais, eu sou pequeno. Por que eu vou pensar agora numa estratégia de recuperação, se eu mal tenho tráfego, estou começando agora? Aí eu volto no que eu falei no tópico 7. O seu tamanho não é um limitador. Você pode investir o quanto quiser. E o quanto antes você deixar esse pixel instalado corretamente, mais dados o Facebook vai começar a absorver sobre as suas transações. Então, lá na frente, quando você começar a usar essa estratégia, você já vai começar voando, uma estratégia, uma performance acima da média. Para quem ficou com alguma dúvida complementar, eu vou depois deixar o conteúdo dessa palestra no meu blog. E nas próximas semanas eu vou botar alguns conteúdos de como criar essas campanhas, de como analisar se a sua estratégia de recuperação está dando resultado ou não. E estratégias complementares de como fazer pós-venda dentro do Facebook. Porque se você recuperou esse cliente, você pode ainda continuar engajando ele para manter ele comprando recorrentemente. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, Felipe. Palmas, pessoal.